Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Na videoaula de hoje nós vamos ver mais um tópico de geometria analítica, retas concorrentes. Vamos lá. No plano cartesiano, duas retas vão ser concorrentes, como R e S, como nós vemos aqui na figura. R vai ser concorrente a S se e somente se os seus coeficientes angulares forem diferentes. Então, se eu tiver o coeficiente angular da reta R diferente da reta S, eu vou ter que as retas R e S são concorrentes, tá bom? Muito fácil, né, de verificar. Olha para o coeficiente angular, viu que é diferente, retas concorrentes. Agora, nós vamos ver um caso particular de retas concorrentes. Vamos lá. Quando nós tivermos retas concorrentes e entre elas formarem um ângulo de 90 graus, por exemplo, a reta R com a reta S aqui formam um ângulo de 90 graus, nós dizemos que elas são perpendiculares. Mas se eu não tivesse as retas e não conseguisse observar o gráfico dessas retas, eu fosse analisar as suas equações, como é que eu iria saber se elas seriam ou não perpendiculares? A gente tem a seguinte condição: R é perpendicular a S, esse símbolo aqui significa isso, ó, R é perpendicular a S, se e somente se o quê? Se o coeficiente angular da reta R multiplicado com o coeficiente angular da reta S for igual a menos 1. Então, se você não tem uma representação gráfica das retas e quer saber se elas são perpendiculares, basta você multiplicar os coeficientes angulares dessas retas e se o resultado for numericamente igual a menos 1, nós então concluímos que elas são concorrentes perpendiculares, ok? Nós podemos reescrever essa fórmula, um coeficiente angular em função do outro da seguinte forma. Nós pegamos, por exemplo, o MS, está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo e ficamos com MR é igual a menos 1 sobre MS. De maneira resumida, para eu verificar se duas retas são concorrentes perpendiculares, basta eu verificar se o coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso da outra, tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o coeficiente angular da reta R igual a 3, quanto é que deveria ser o coeficiente angular da reta S para elas serem perpendiculares? Tem que ser, aí de acordo com essa expressão, o coeficiente angular da reta S tem que ser da seguinte forma, menos 1 terço. Ou seja, é menos o inverso do coeficiente angular da reta R, tá vendo? Ó? Então, é tanto que se eu fizer a multiplicação de 3 vezes menos 1 terço, vai dar menos 1, então confirma que essas retas seriam perpendiculares. Vejam só, ó, vamos fazer aqui, MR vezes MS igual a MR é 3, MS menos 1 terço. Então, vai ficar o seguinte, 3 o mais do 3 com o menos do menos 1 terço fica menos 3 vezes 1 terço. Esse 3 aqui eu posso simplificar com esse 3 aqui, ou seja, vai ficar 1, né? 1 vezes 1 fica aqui menos 1. Ok? Então, nós vemos que esse exemplo nos mostra que se eu tivesse um coeficiente angular igual a 3 e o coeficiente angular da outra reta igual a menos 1 terço, elas seriam perpendiculares, beleza? Vamos para um exemplo que é melhor de nós entendermos. Diz assim o nosso exemplo. Verifique se as retas, aí nós temos aqui, ó, 4x menos 3y mais 7 igual a 0 e S 2x menos 3y mais 7, faltou aqui também, ó, igual a 0, são perpendiculares entre si. Então, vamos verificar se elas são perpendiculares. O que é que eu preciso para serem perpendiculares? Preciso do coeficiente angular MR e o coeficiente angular aqui MS. Vamos lá. Nós temos aqui as formas gerais das equações R e S. Vamos transformar para a forma reduzida para a gente identificar quem são os coeficientes angulares de cada uma. Vamos lá. Aqui da reta R, vamos transformar para forma reduzida. Menos 3y, eu vou repetir. Menos 3y
igual. Todo mundo que está aqui antes da igualdade vai ser jogado lá para o outro lado. 4x está positivo, vem negativo, menos 4x, mais 7. O mais 7 está positivo, vai jogado para o outro lado, menos 7, tá bom? Vamos só multiplicar aqui por menos 1, para que a gente possa deixar o 3y positivo aqui. Então vai ficar 3y, menos 4x fica 4x positivo, e o menos 7 fica mais 7. Tá? Multiplicamos aqui por menos 1, toda a equação. Agora o 3 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então vai ficar da seguinte forma, y igual 4x sobre 3, ou 4 terços de x, a mesma coisa, mais o 7 também vai ser dividido por 3, porque o 3 passou dividindo o outro lado completamente. Então ficou da seguinte forma, dá para simplificar o 4 com 3? Não dá, e nem tampouco o 7 com o 3, então fica do jeito que está. E de imediato aqui a gente já pode encontrar quem é o seu coeficiente angular. O coeficiente angular da reta R é igual a quê? 4 terços. Como eu só vou precisar do coeficiente angular, só vou destacar ele aqui, tá bom? Coeficiente angular da reta R, 4 terços. Vamos fazer o mesmo processo agora com a reta S. Com a reta S, nós vamos ter o seguinte. Todo mundo que está aqui, vamos repetir o menos 3y, igual, o 2x está positivo, vem negativo. Vou multiplicar novamente por menos 1 a equação toda, que vai ficar 3y igual, menos 2x fica 2x positivo, e o menos 7 fica mais 7. Muito bem. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo todo mundo lá do outro lado. Então vai ficar da seguinte forma, y igual 2x sobre 3, fica 2 terços de x, não dá para simplificar o 2 com o 3, então eu deixo do jeito que está, mais 7 terços. Então, o 7 também não dá para simplificar com o 3, fica do jeito que está. E aqui nós acabamos de encontrar a forma reduzida da equação S, tá bom? Tá aqui. E quem é o coeficiente angular da reta S? O coeficiente angular da reta S é o termo que acompanha o x, que nesse caso, 2 terços. Tá bom? Agora, gente, nós temos que ver se essas retas são perpendiculares. Como é que a gente vê isso? Multiplicando os seus coeficientes angulares. Então vamos lá, vamos fazer o produto de MR vezes MS e ver se dá menos 1. Se der menos 1, a gente tem duas retas perpendiculares. Caso contrário, nós não teremos aí retas perpendiculares. Elas são concorrentes? São, né? Porque os seus coeficientes angulares são diferentes. Ó, MR é diferente de MS, então elas são concorrentes. São perpendiculares? Vamos ver agora. MR 4 terços, então vou reescrever aqui 4 terços, vezes o MS. Mas quem é o MS? Está aqui ele, ó, 2 terços. Igual, vai ficar o seguinte, quanto é? Dá para a gente fazer o seguinte, ó. 4 vezes 2, 8, sobre 3 vezes 3, 9. 8 nonos. E 8 nonos é diferente de menos 1, tá bom? Se é diferente de menos 1, essas retas elas são concorrentes, mas elas não são perpendiculares. Então, gente, é isso. Acabamos de resolver aqui o primeiro exemplo. Se fossem perpendiculares, o resultado teria que ter dado quanto? Menos 1, tá bom? E o que foi que não aconteceu? Porque deu 8 nonos e 8 nonos é diferente de menos 1, beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. Determinar o valor de K, então ele quer saber o valor de K, para que as retas R, 5x mais 2y mais 1 igual a 0, e S, K menos 1 vezes x menos 5y mais 4 igual a 0, sejam perpendiculares. Opa, eu tenho uma condição que precisa ser satisfeita, que é elas serem perpendiculares. Só que para retas serem perpendiculares, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter que o produto dos seus coeficientes, ou seja, MR vezes MS, tem que ser igual a menos 1. Este exemplo, não vamos transformar as equações gerais na forma reduzida. Vamos usar uma formulazinha que nós aprendemos lá na nossa aula de coeficiente angular, e se você não assistiu, tá aí o card para você. Nós podemos encontrar o coeficiente angular de uma reta por meio da sua equação geral, utilizando a seguinte expressão. Coeficiente angular é igual a menos A sobre B, tá bom?
Isso aqui a gente viu na nossa primeira aula. Ah, professor, eu prefiro transformar para a forma reduzida, como o senhor fez no exemplo anterior, e depois encontrar o coeficiente angular e o linear, quando for necessário. Tá bom, você quem sabe, você quem escolhe, você faz o que é melhor para você, tá bom? Tô dando só mais essa dica que é possível encontrar o coeficiente angular por meio dessa expressão, menos A sobre B. E quem são A e B? A e B são os coeficientes das nossas equações, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, na reta R, aqui é o A e aqui é o B. Aqui na reta S, quem é o A e quem é o B? O A é o que acompanha o X, então é tudo isso aqui, ó, K menos 1 e o B menos 5, tá bom? Então vamos lá, encontrar aqui o coeficiente angular da reta R e depois o coeficiente angular da reta S. Então temos MR é igual a menos A, olha aqui a expressãozinha, mas quem é o A da reta R? 5, sobre B, mas quem é o B? 2. Positivo, tá? E assim nós encontramos facilmente o coeficiente angular da reta R sem precisar transformar numa equação reduzida, tá bom? Quem quiser transformar, fique à vontade, tá certo? Agora vamos fazer o mesmo com o MS, ou seja, o coeficiente angular da reta S. Vai ser igual a quem? Menos A sobre B. Mas quem é o A da reta S? K menos 1. Então, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, tudo isso aqui, ó, K menos 1, dividido por B, mas quem é o B? Menos 5. Tome cuidado, tá? Ó, menos 5. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos só organizar aqui o coeficiente angular S. A gente pode fazer o jogo de sinais com o menos da fórmula com o menos do menos 5. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar assim, ó, K menos 1 sobre 5. Tá certo? Ó. Então tá aqui o coeficiente angular da reta S, tá bom? Como a gente não tem o K, a gente vai encontrar agora. Pronto, agora, gente, nós temos MR e MS. Vamos substituir aqui na expressão MR vezes MS igual a menos 1 para a gente encontrar o K, tá certo? Por que estamos fazendo isso? Porque essa é a condição para que essas retas sejam perpendiculares. Vamos lá. Então, MR vezes MS igual a menos 1. No lugar de MR, eu vou substituir por menos 5 meios. Então, vai ficar menos 5 meios vezes MS. Mas MS, ó, isso aqui tudo, tá? Ó, K menos 1 igual a menos 1. Mas observe aqui, ó, o que, é que a gente pode fazer. Esse 5 pode cancelar com esse 5, tá bom? E ficamos aqui com menos 1 meio, que multiplica isso aqui tudo. Então, ficamos com o seguinte, vamos só organizar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 1 multiplicando todo mundo aqui, então todo mundo vai mudar de sinal, né? O K está positivo, fica menos K. O menos 1 com menos 1 fica mais 1. Beleza. Sobre 2 vezes 1, né? Porque quando eu cancelei aqui, ficou 1 aqui, tá? 2 vezes 1, 2. Igual a menos 1. Aqui, gente, fica de acordo com o seu gosto, tá? Tem gente que prefere passar isso aqui dividindo. Enfim, eu vou fazer aqui da forma como a gente tem feito já. Então, vai ficar menos K mais 1 dividido por 2 igual a menos 1. O que é que a gente pode fazer? Pode mandar esse 2 aqui multiplicando, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos K mais 1 igual... 2 vezes menos 1 me dá menos 2, beleza? Vamos agora passar esse 1 que está positivo para o outro lado, que vai ficar negativo. Então, vai ficar menos K igual a menos 2, menos 1. Menos K é igual menos 2 com menos 1, dá menos 3. Aí, a gente multiplica por menos 1 para a gente encontrar o K positivo. Então, vai ficar K igual a 3. Então, o K tem que ser igual a 3 para que essas retas R e S possam ser perpendiculares, tá bom? Para R e S serem perpendiculares, o K tem que ser numericamente igual a 3, tá certo? Se o K vai ser 3, quanto é que vai ser o coeficiente angular? Basta a gente substituir K menos 1, ou seja, 3 menos 1, que vai ser o quê? MS é igual 3 menos 1, 2 sobre 5. Então, 2/5 é o coeficiente angular da reta
S, tá bom? Aí para você verificar se está correto, basta você vir e fazer a multiplicação de MR vezes MS. Vamos ver se MR vezes MS dá menos 1. Vamos lá. MR, cadê o MR? Tá aqui ele, ó, menos 5 meios, vezes MS, tem que dar menos 1 se elas forem perpendiculares. Então vai ficar igual. Ó, esse 2 cancela com esse 2 aqui, fica 1. Esse 5 cancela com esse 5, fica 1. Então fica menos 1 vezes 1, que dá igual a menos 1. E aí nós observamos que de fato está correto. O K tem que ser 3, e aí nós temos que essas retas serão perpendiculares. Tá certo, gente? A questão termina aqui. A gente só fez esse cálculo para a gente constatar que de fato elas são perpendiculares se o K for 3. Tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Forte abraço em todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!